Nesse vídeo, uma análise de perfil de 9 centroavantes, você não ouviu errado não, 9 centroavantes que em algum momento, desde o mês passado, foram colocados no noticiário do Grêmio. Quem será que tem o perfil ideal para jogar nesse time? Afinal de contas, qual tipo de centroavante o Grêmio está procurando? É o que a gente tenta entender no vídeo que começa depois da vinheta. Pessoal, eu sou Cristiano Oliveira e não estou aqui para dizer que os centroavantes buscados são bons ou são ruins. Eu tenho aqui uma lista com 9 jogadores que em algum momento desde dezembro, olha só, nós estamos em janeiro, que em algum momento desde o mês passado foram colocados no noticiário do Grêmio. E eu quero falar sobre o perfil desses caras. Existem vários tipos de centroavante. Centroavante para reforçar jogo aéreo, centroavante de movimentação, falso 9, jogador de tabelamento curto. Afinal de contas, que tipo de jogador o Grêmio está procurando? Eu começo a acreditar, e isso é triste, que o Grêmio não sabe quem ele está procurando. Ele está tentando qualquer um. O Grêmio está tentando simplesmente um nome de grife. E isso me preocupa um pouquinho. Eu quero falar sobre isso com vocês. Eu quero começar lembrando desses nomes, tá? Tá pintando na tela, por exemplo, o Daverson, que vocês bem conhecem, jogador do Cuiabá, um centroavante, canhoto, já fez gol inclusive em final de Libertadores, em cima do Flamengo do Renato, atuando pelo Palmeiras. O Daverson é jogador de cabeceio, é jogador de retenção, é jogador de pivô. Não é o cara que sai da área e vai fazer uma jogada tecnicamente acima da média, como o Gabigol, por exemplo, de quem falaremos há pouco. O Daverson é um centroavante terminal, é aquele cara que incomoda o zagueiro, que é chato de marcar, que provoca, é quase um uruguaio, um argentino, assim, na vibe da catimba. Esse é um dos caras que foi falado pelo Grêmio. Mas tem outro, por exemplo, o Funes Mori, que inclusive trocou de time no México, saiu do Monterrey, foi pro Pumas, jogador essencialmente terminal, jogador de finalização. Não tem habilidade, participa pouco fora da área, é jogador que precisa que o time o abasteça para ele finalizar, girando ao redor do zagueiro, destro, ou fazendo o gol de cabeça. Esse é o Funes Mori. Até tem alguma semelhança com o Daverson. Pé preferencial é que muda, basicamente. O Funes Mori muito mais jogador do que o Daverson. Mas enfim, tem uma certa semelhança de raciocínio, de estilo de jogo. Até esse momento, eu tinha a ideia clara de que o Grêmio buscava esse jogador. O cara terminal, o cara que o time vai jogar para ele e ele vai empurrar a bola para a rede. Só que aí outros nomes começam a aparecer. Vocês estão vendo, por exemplo, aí o Abubakar, jogador de muita força. Para mim, de todos os caras citados pelo Grêmio, talvez seja o principal jogador, o melhor jogador. Tecnicamente falando não, mas em termos de ser o cara mais completo, o cara que une força física, ele é muito forte, ele cabeceia bem, ele finaliza bem, ele tem passagem pelo futebol europeu, inclusive joga no futebol europeu, joga no Besiktas, mas tem passagem como goleador pelo Porto, tem Copa do Mundo disputada, tem gol contra o Brasil em Copa do Mundo de cabeça, que é uma das armas dele. Aqui é o centroavante de pura força física, tá? Ele é um trem, ele é um touro para jogar e é inteligente para jogar também o Abubakar. Esse é um cara que o Grêmio em determinado momento tentou e há quem diga que o Grêmio ainda não desistiu, que ainda tem interesse nesse jogador e que ainda tem conversas com esse jogador. Particularmente, essa informação eu não consegui confirmar. Mas além do Abubakar, outros nomes. Vamos lá. O Cavani que eu coloco na tela. O Cavani é um jogador que em nenhum momento o Grêmio de fato tentou. O que houve ali foi uma tentativa do tipo, olha, pode ser que no Boca troque o presidente, o Cavani não está muito feliz e tal, mas o próprio Riquelme, quando ganhou a eleição no Boca, disse que não tinha nenhuma intenção de abrir mão do Cavani, que é jogador também de finalização com muita qualidade. Enfim, todo mundo conhece o Cavani, sabe das qualidades dele. Os nomes seguem, o Cavani não foi o primeiro nem foi o último a entrar em noticiário do Grêmio. Eu coloco aqui o Rodrigo Muniz, que trabalhou com o Renato no Flamengo e que agora joga na Inglaterra, joga no Fulham e que, para falar a verdade, em nenhum momento, em rigorosamente nenhum momento, ele chegou a jogar pelo Middlesbrough na Inglaterra também, em nenhum momento ele conseguiu acontecer no futebol inglês. Nem em primeira divisão, nem em segunda, nem em Copa da Inglaterra, nem em lugar nenhum. Ele não conseguiu ser um cara útil ao Fulham ou ao Middlesbrough anteriormente, como se imaginava quando ele surgiu no Flamengo. Também um jogador de força física, também um jogador terminal, também um cara que precisa que o time jogue para ele. E esse bem mais jovem do que os demais,
e muito menos centroavante que os demais na comparação das suas valências, das suas qualidades. E os nomes seguem. Rodrigo Muniz foi apenas mais um. Agora, mais recentemente, pintou a informação de que um dos caras que o Renato conversou foi o Roger Guedes, gaúcho aqui de Ibirubá. E o Roger Guedes é um centroavante completamente diferente. Aqui eu começo a ter sérias dúvidas em relação ao que esperar do Grêmio no mercado. Porque o Roger Guedes, pessoal, que eu acho bom jogador, eu acho bem superestimado, tá? O Roger Guedes, para alguns aí, tem status de craque, de super atacante. Para mim ele é bom jogador, ponto. Mas como eu disse, eu não vou avaliar bom ou ruim nesse vídeo. Eu quero falar aqui de característica. O Roger Guedes, ele não é jogador de ficar de costas para a área, como são, por exemplo, o Abubakar, como é, por exemplo, o Cavani, como é o Rodrigo Muniz, enfim, vários dos que eu citei até agora. Ele é um cara que até tem como origem a posição de meia atacante, é um cara que no Corinthians foi beirada, jogou pelo lado esquerdo, não é um camisa 9, não é um cara simplesmente terminal. O Roger Guedes movimenta muito, ele sai da área, vai lá nos volantes, busca o jogo, distribui. Ele não é um cara que pode ser chamado de centroavante de área, muito longe disso. Então aí nós começamos a nos perguntar o seguinte, vem cá, o Grêmio sabe qual é o perfil que ele está procurando? Vamos seguir com mais exemplos. Depois do Roger Guedes, coloco aqui Caio Jorge, que eu também acho muito bom jogador. Caio Jorge surge bem no Santos, vai para a Juventus, ele está emprestado ao Frosinone da Itália. A informação é muito clara, o Renato entrou em contato com o Caio Jorge não quer sair da Europa nesse momento. O desejo do Caio Jorge é continuar no futebol europeu, e o Caio Jorge também é esse cara de movimentação. Também é o cara que sai da área, é o cara que movimenta, é o cara que atrai marcação, é o cara que atrai espaço, não é um jogador de ficar de costas para o gol adversário. E aí segue a dúvida, será que o Grêmio simplesmente mudou a sua busca por camisa 9, mudou o perfil? Ou será que o Grêmio simplesmente quer um nome para entregar para a torcida, para a imprensa numa bandeja e não se preocupa tanto assim com o perfil? Eu coloco mais nomes aqui pra gente. O Balotelli, esse, para falar a verdade, não foi nem o Grêmio que procurou. Ele foi oferecido ao Grêmio e foi debatido no Grêmio. Alguém no Grêmio, imagino que o Renato, descartou esse nome, ou por sua condição extracampo, lá sei eu, mas o Balotelli também é um cara de características bem diferentes. Ele não é um centroavante simplesmente terminal, mas também não é um cara de tanta movimentação assim, ainda mais com uma idade já avançada na carreira. E o último nome citado, o que surgiu nessa semana, foi o nome do Gabigol, um cara que o Renato teria ligado, teria conversado, e o Gabigol, gente, mais uma vez, eu repito, estamos aqui para falar de característica, é um cara totalmente diferente. Ou vocês acham que existe alguma semelhança entre o Gabigol e o Daverson, por exemplo? Tá, os dois são canhotos. Tirando isso, não há rigorosamente nenhuma semelhança em estilo de jogo. O Gabigol é um centroavante que sai da área, que arma, que até a camisa 10 do Flamengo foi temporada passada. É um cara que se confunde com os meias, que volta, que busca o jogo. Se pegar o mapa de calor do Gabigol, ele é um atacante pela direita que passa mais tempo fora da área do que dentro, ajudando na criação, no tabelamento. Ele dá o tapa, ele movimenta, ataca o espaço, recebe a bola de frente para finalizar. O Davidson é um cara que joga de costas. O Abubakar é um cara essencialmente de força física, cabeceio. O Gabigol não é esse jogador. Então, gente, a pergunta que eu faço é, será que o Grêmio tem um perfil de centroavante definido, ou o Grêmio está simplesmente atrás de uma grife, atrás de um nome, para entregar a camisa 9, entregar para a imprensa, entregar para a torcida, jogar no time e, bom, seja lá o que Deus quiser? Eu começo a ter sérias dúvidas em relação a isso. Porque se o Grêmio está atrás de um perfil, estudou o seu elenco, identificou suas características e a partir desse estudo identificou qual é o perfil carente e está indo atrás dos caras, bom, tem coisa errada aí. Porque está indo atrás de jogadores com perfis completamente diferentes, totalmente diferentes, opostos eu diria, antagônicos eu diria. Então eu tenho sim certa preocupação com essa busca do Grêmio no mercado por um centroavante. Eu não sei que tipo de centroavante o Grêmio quer. E depois dos nomes citados, eu acho que nem o Grêmio tem certeza do tipo de centroavante que ele quer.